Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Adélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatião do Caxias, congregação em Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e congregação em Nova Campinas, Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Dominical, nesse terceiro trimestre do ano 2021, lições bíblicas da CPAD, de adultos, né? O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação e as correções e ensinamentos divinos no período Cruzeiro de Israel, é o título do trimestre, e hoje na lição 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O texto áureo diz: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 9. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Temos a leitura diária, que espero que não tenham feito nas suas próprias casas, e a leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 Reis 2, do 1 ao 15. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, e te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas de longe, e pararam de frente a eles, ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambas em seco. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu, e tomando as das duas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. O objetivo geral do autor da lição é descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. E os objetivos específicos: expor o final do ministério de Elias, destacar o pedido destemido de Eliseu, e registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. A introdução da lição de hoje nos diz: o ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. 1 Reis 19:16. Como a gente sempre fala, esse é um estudo bíblico, né? Então a gente procura sempre ler a Bíblia para demonstrar aos irmãos aqui o que está escrito. O que diz aqui em 19:16? Também a Jeú, filho de Nins, ungirá rei de Israel, e também Eliseu, filho de Zafate,
Jezabel meu lar, ungirás profeta em teu lugar. Nós lemos isso, né, comentamos até com os irmãos, que Deus deu 3 ordens para Elias, lá no monte, quando ele foge de Jezabel, depois o Senhor manda Horebe, Deus apareceu, estudamos numa lição retrasada, né, passada a gente estudou Renato de Acasias, e aí ele chega lá e ele fala, Deus fala com ele que tinha 3 coisas para ele fazer, e nós até dissemos para os irmãos aqui nos estudos, que ele só fez uma, que é ungir Eliseu. Eliseu ungiu Azael, rei da Síria, e um outro homem mandado por Eliseu ungiu Jeú, rei de Israel, no lugar de Jorão, que depois nós vamos estar estudando essa lição na frente. Muitas coisas aconteceram desde o momento em que Deus disse para Elias fazer essas coisas, né? O Senhor deu todas essas ordens a ele, até que então ele encontra Eliseu, e Eliseu é chamado para ser o seu sucessor. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser elevado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do Espírito sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início do de Eliseu são assuntos dessa lição. Lembrando sempre que nós estamos estudando o livro de Reis e a história de alguns dos reis. Começamos com Salomão, depois a divisão do reino, Roboão e Jeroboão, e aí vem o reino do norte e vem do sul. E por enquanto nós estamos estudando mais o reino do norte. Já estudamos Jeroboão, já estudamos Acabe, o desafio de Elias com os profetas, Acasias, e agora estamos estudando o momento em que Elias termina o seu ministério e começa o ministério de Eliseu como profeta sobre o reino do norte, especialmente sobre Israel. O ponto 1 diz a despedida de Elias. O ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá, como está em 1 Reis 18:40. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis, como está em 1 Reis 17:1. Nós vimos ele falando palavras para Acabe. Primeiro ele disse a Acabe que não ia chover. Depois ele voltou e disse a Acabe que ia chover. Ele disse a Acabe fazer o desafio dos profetas de Baal. E ali venceu aquele desafio. Depois ele vai, foge, acontece todas aquelas coisas, ele volta. E aí, no último momento, ele chega diante de Acabe e fala aquilo que Deus mandou ele falar. Ele nunca falava aquilo que ele queria falar, aquilo que era da sua vontade, ou profecia saindo da sua própria boca, mas palavras vindas de Deus. E depois, lá na frente, um assunto que a gente não estudou detidamente, quando Nabote é morto por ideia de Jezabel, ele vai lá e repreende Acabe sobre essa questão. E depois, na sequência, a lição que estudamos domingo passado, ele chega diante do rei Acasias, que manda consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom, e fala para ele a qual ele morreria e não viveria por causa dessa questão. Falou para os seus mensageiros, falou para os soldados, falou para o próprio Acasias. Então, ele foi sempre ousado e perspicaz para repreender e aconselhar e direcionar os reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempo de adversidade. Não foi só uma vez ele foi alimentado pelos corvos, quando ainda estava, ele profetizou que não choveria e não choveu, e aí o Senhor levou ele até o ribeiro de Querite, ali ele bebia água e os corvos levavam comida para ele, e ali ele se alimentou desta forma. E da segunda vez, quando ele foge de Jezabel, que pede a morte, o anjo aparece a ele quando ele dorme, e acorda ele, e ele come e bebe. E aí ele dorme de novo, e o anjo novamente aparece a ele e dorme, e aí acorda ele, e ele come, e o anjo diz para ele, agora você vai, com essa comida, você vai andar até o monte do Senhor. Ele anda 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor, onde Deus fala com ele. Então, 2 vezes, Deus o alimentou milagrosamente, em tempos de adversidade. Primeiro com a seca e com a fome,
e depois na perseguição de Acabe e Jezabel. E aí ele vem fazendo uma colocação final deste ponto 1, que é o ministério de Elias termina. No entanto, mesmo diante de tantas realizações, chegou a hora do profeta encerrar a sua missão na terra. Sempre haverá isso. Todos nós, meus amados irmãos, estamos aqui na terra, Deus nos concedeu que tivéssemos uma vida, primeiramente porque Ele nos concede a oportunidade de sermos salvos. Jesus Cristo morreu na cruz para trazer a salvação a todo homem. A partir do momento que somos salvos, remidos e lavados no sangue do Cordeiro, Deus tem algo a fazer através de nós. Todos serão pastores, todos serão profetas, todos serão missionários, enfim, seja qual for aquilo que vamos falar. Não. Alguns serão pastores, outros não serão. Alguns serão profetas, outros não serão, e assim por diante, como será. Mas o que Deus der para você fazer, o que Deus colocar na tua mão fazer, faça da melhor maneira possível. E vai chegar um momento que o que você está fazendo, como pastor, missionário, profeta, seja o que for, qualquer missão na obra de Deus, vai chegar o tempo de se encerrar. Não obstante Deus ter realizado milagres, maravilhas através de você, como foi com a vida de Elias, e também como foi a vida de Eliseu, que depois também morreu, com a vida de Davi como rei, que depois morreu, e assim todos os outros homens de Deus tiveram o seu tempo, os apóstolos também tiveram o tempo em que pregaram a palavra e depois morreram, mas o importante é fazer a vontade de Deus. E aí também acrescentamos, de certa forma, de maneira de falar, acrescentar, né? O importante é o legado que você deixa, é o exemplo que você deixa para as pessoas, que seja o mais simples possível, mas ser um exemplo. Eu, de vez em quando, cito aos irmãos aqui na aula da Escola Dominical ou pregando na igreja, que alguns aspectos da minha vida, até meio ministerial, foram impactados por exemplos que eu vi em homens de Deus. Eu cito muito o falecido presbítero Manuel de Souza. Foi o irmão que começou a congregação em Parque Moísa, que hoje é uma igreja pastoreada pelo pastor Alessio, que começou a Santa Marta, que foi congregação de Caxias, foi igreja e hoje novamente é congregação de Caxias, e está lá esse trabalho há muitos anos, porque este homem de Deus o começou, mas o exemplo não é nem assim. Eu segui o exemplo dele, homem que orava, muitas coisas que ele ensinou, muitas coisas que ele falou, muitas coisas que ele fez, e nos deixaram como exemplo. E assim tantos quanto os outros homens de Deus. Elias, certamente, não vamos ver durante a lição, foi um exemplo de vida para Eliseu, o seu sucessor. Um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Então, Elias é um profeta muito importante em Israel. Não só a questão dele aparecer juntamente com Moisés no Monte da Transfiguração, nenhum outro personagem, a Bíblia fala que apareceu novamente, depois de morto. Apenas Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, com uma função específica, nós vemos lá quando estudamos o texto, falando sobre a morte de Cristo. Moisés, segundo alguns estudiosos, representando a lei, e Elias representando os profetas. Não somente aí, mas Elias também é citado por Malaquias como que Elias apareceria antes da vinda do Messias. E o que ele quis dizer, ou que foi essa profecia? Seria a vinda daquele que seria o precursor, aquele que viria antes, anunciando o caminho, como está Isaías, voz do que clama no deserto, preparai e endireitai o caminho do Senhor, e esta profecia se cumpriu em João Batista. É uma reencarnação? Não, a reencarnação não existe na Bíblia. Apenas ele veio na virtude, no poder de Elias, um homem com características semelhantes. Então Elias, ele é citado no Novo Testamento, Jesus citou ele em certo momento, em que ele fala da viúva de Sarepta, e cita até Eliseu também. Havia muitas viúvas no tempo de Elias, mas Deus mandou ele a Sarepta de Sidom para ser sustentado para uma viúva, como vimos, e sustentar aquela viúva, e depois fala sobre Eliseu, que havia muitos leprosos de Israel,
mas Naamã foi aquele que era um sírio curado. E Jesus estava falando isso no sentido de que o Evangelho, desde o Novo Testamento, era mostrado por essas situações. O Evangelho não seria apenas para os judeus. Os judeus não entenderam bem isso, mas o Senhor ensinava isso. Então Elias foi citado no Novo Testamento. Ele aparece como um grande profeta. Não obstante isso, o autor fala dessa forma, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo. O que profecia de longo prazo, pastor, o autor da lição está querendo nos dizer? Vamos colocar alguns profetas, os profetas especialmente messiânicos. Isaías profetizou sobre Ciro. Ciro veio ser rei e mandar o povo de volta, o povo judeu do cativeiro de volta para Israel, muitos anos depois do que Isaías profetizou. Isaías profetizou sobre o Messias. 7,14, a Virgem conceberá e terá um filho chamado Emanuel. 9,6, e um menino nasceu, o filho se nos deu, seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, falando sobre Jesus Cristo. Ele profetizou no final do seu livro sobre o milênio, que ainda acontecerá sobre a terra. Assim como Ezequiel profetizou profecias para um futuro, Daniel, Jeremias e tantos outros. Elias não profetizou nada para que acontecesse muito lá na frente. Ele profetizou coisas que aconteceriam ali dentro do reinado. Acabe, você vai morrer. Acabe morreu. Jezabel, você também vai morrer. Jezabel morreu. Não ainda no reinado de Acabe. Acabe morreu primeiro, depois veio Acasias, estudamos dois anos reinando, e depois veio Jorão, o filho também de Acabe, irmão de Acasias, e neste momento, neste período da história, então morreu Jezabel. E algumas outras palavras. Então, não foram profecias de longo alcance, profecias ali dentro do próprio reino, situações ali. Segundo, provavelmente não escreveu nenhum livro. Essa questão de provavelmente não escreveu é porque alguns livros do Antigo Testamento nós sabemos quem escreveu o livro de Reis. Foi Samuel, foi fulano, tem muitas teorias, e alguns aparecem como, pode ter sido Elias. Bom, porque ele está dentro da história, aparece, né, dentro da história. Mas provavelmente ele não escreveu livro nenhum. Ele até é considerado, e eu também considero dessa forma, chamado como os profetas não literários. Os profetas literários são aqueles que escreveram livros, os profetas maiores e menores. Os não literários são aqueles que apareceram, profetizaram, apareceram seus nomes, Elias e Eliseu são os principais deles, mas também temos alguns profetas do tempo de Davi, que provavelmente não escreveram livro nenhum, e Elias é o caso, não escreveu livro nenhum. Agora, por que ele era reconhecido como um profeta? Pela integridade e grandeza de sua alma. Ele era íntegro, ele fazia a vontade do Senhor, ele não profetizava o que as pessoas queriam ouvir. Nós estudamos isso numa das lições passadas, lá na conclusão. Elias não profetizava o que Acabe queria ouvir, o que Jezabel queria ouvir, o que Acasias queria ouvir. Ele profetizava o que Deus mandava profetizar. E se você profetiza, se você prega, se você ensina aquilo que Deus manda, muitas vezes as pessoas não vão gostar de você, as pessoas vão ser contra você. Elias não estava preocupado com isso. Elias não queria fama, Elias não queria reconhecimento humano, Elias queria simplesmente fazer a vontade de Deus, cumprir o ministério que Deus havia colocado nas suas mãos. Que assim seja nos dias de hoje, que nós, cada um de nós, possamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos para a glória do seu nome. E termina este primeiro ponto com Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. De lá no início da lição, ele estava em Gilgal e partiu com Eliseu e disse: nós vamos até Jericó, a Betel primeiro, né? E aí depois Jericó e até o Jordão. Eliseu acompanhou, depois nós vamos ver com calma isso. Então, aí ele vai falar algumas coisas sobre coisas que aconteceram em Gilgal. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizada por Josué. Vamos ler aqui a Bíblia para você entender bem isso. Talvez, pastor, mas eu não entendi bem que memorial é esse. Isso aqui está no livro de Josué. Josué, capítulo 4. Vamos aqui abrir a Bíblia rapidamente. O versículo 19 e 20. Que diz assim: Subiu, pois, o povo do Jordão no dia do 10 do primeiro mês e alojaram-se em Gilgal,
da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado o Jordão, levantou Josué em Gilgal. Quando o povo chegou à beira do Jordão para sair do deserto e entrar na terra prometida, então o Senhor falou através de Josué: santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E quando o Jordão estava na cheia, quando os sacerdotes chegaram com a arca, eles foram primeiro à beira do Jordão, que a água pegou nas vestes dele, o Jordão se abriu e o povo passou. E foi dado uma ordem para que pegassem cada uma pessoa, né, que foi designada de cada tribo, das 12 tribos de Israel, pegasse uma pedra e levasse do meio do Jordão. Quando eles acabaram de passar, o Jordão se fechou novamente. Então eles entraram na terra prometida. Ao chegar lá, ele fez um memorial em Gilgal com aquelas pedras para ele lembrar, que elas foram tiradas de dentro do Jordão, para que aquele povo lembrasse o que Deus fez. Infelizmente, muitas vezes a gente esquece o que Deus fez. Deveria estar na nossa memória. Às vezes Deus faz grandes coisas e lá na frente a gente começa a reclamar até por coisas pequenas. Depois ele diz, ali também os israelitas foram circuncidados. Josué 5, de 1 a 9. Todo o povo que estava lá no Egito, ele foi circuncidado, saiu. Só que os maiores de 20 anos, eles morreram no deserto por causa da sua desobediência. E aí o que aconteceu? Os de 20 anos para baixo, que acabaram entrando na terra prometida, eles não foram circuncidados no deserto. A circuncisão é uma operação muito complicada, dependia de algumas situações e talvez o deserto não fosse o lugar melhor. Assim que eles entraram em Canaã, foi dada ordem para que eles fossem circuncidados, porque a circuncisão era um símbolo para Israel. O povo de Deus, os homens, faziam isto. Deus colocou na sua lei, Deus colocou para os israelitas. Hoje eu preciso me circuncidar? Não. A circuncisão no Novo Testamento é a circuncisão de coração. Nós fazemos, ou seja, uma marca que temos Cristo em nós. E depois eles foi em Gilgal que Elias tomou ciência. Eles celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Isso aqui eu até vou ler porque é apenas um versículo. Depois deles terem circuncidado, versículo 10, Josué diz: estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Isso é muito importante. No Antigo Testamento havia esse simbolismo de lugares onde Deus operava. Agora eu quero dizer para os irmãos uma coisa que, pelo menos na minha mente, é importante. Pastor, então, para Deus operar, eu tenho que estar em tal lugar específico, que ali é o lugar que Deus opera. Não, meu amado irmão, Deus pode operar em qualquer lugar. Você e eu, nós, é a nossa atitude, a nossa reverência, a nossa obediência, o cumprimento à vontade de Deus é que vai fazer a diferença. Então, verdadeiramente, eu poderia estar em Gilgal, né, falando assim, mas minha ideia foi diferente, minha ideia não foi correta, a minha ideia não estou realmente fazendo o que Deus quer que eu faça. Então, Gilgal não vai mudar a minha vida, a minha atitude, porque eu estou em Gilgal. Haverá o seguinte: eu estou fazendo a vontade de Deus, não importa onde eu esteja. Na igreja, preciso estar na igreja, preciso ir à igreja. Posso ir na igreja? Não estou doente, não estou trabalhando, não estou com problemas sérios. Eu posso e devo caminhar, estar na igreja, cultuando junto com os irmãos. Não posso estar na igreja porque estou doente, porque estou cuidando de outra pessoa que está enferma, porque estou trabalhando. Aonde eu estiver, eu também posso sentir a presença de Deus e fazer a sua vontade e ser luz brilhando. Então, aonde você estiver, Jesus disse certa vez: você quer falar com ele? Como é que eu oro, Jesus? Jesus falou assim: fecha a porta do teu quarto, fala com teu pai em secreto e teu pai vai ouvirá. Então, o meu lugar, pastor, mas o meu quarto não dá para me orar. Você tem um outro cômodo na sua casa onde você pode se isolar? Se isole nesse lugar, fale com Deus. Ore, tenha comunhão com Ele. É isso que vai fazer a diferença na sua vida, na minha vida. Estudamos nesse primeiro vídeo a introdução e o ponto 1, e no segundo vídeo, né, você não sempre sabe que são 2 vídeos, agora mais recentemente eu tive que gravar em outro celular e foram 3 vídeos nas 2 últimas lições, mas hoje voltamos os 2 vídeos. Então no segundo vídeo estaremos estudando o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão
desta lição maravilhosa. Deus abençoe.